A gente vem falando agora que na última semana nós falamos aqui sobre a mega operação contra o PCC que revelou a máfia dos combustíveis adulterados. Mas a ação irregular desta prática é uma realidade de muitos anos e também o consumidor que precisa ficar atento com os prejuízos que isso traz para os carros. O José Carlos é mecânico há 12 anos e nesse tempo os, pacientes dele já chegaram com sintomas variados envolvendo combustíveis adulterados. Ele dá dicas do que o motorista deve ficar de olho. O primeiro passo é quando o carro tem aquela dificuldade na partida, né? Ele fica recorrente muito fraco, tem um consumo muito elevado, um cheiro de combustível muito forte no carro e o carro não tem aquele rendimento esperado. Uma pessoa verificando que o carro teve essas dificuldades, aí o primeiro passo é sim procurar um mecânico. Muitas das vezes o carro chega até a parar antes de poder chegar à oficina. Já pegamos casos aqui onde acaba danificando mesmo as válvulas do cabeçote devido ao nível de adulteração do veículo. Muitas das vezes você precisa remover até o tanque em carros que você não tem acesso ali por cima. Aí você tenta tirar o máximo que você conseguir daquele combustível, bota um combustível novo, faz uma limpeza no tanque, bota um combustível novo e faz uma reprogramação, faz ali a substituição dos componentes se tiver algum danificado e ali o próprio carro vai se autoajustar de novo ao combustível bom. Em caso de dúvida ou desconfiança, o consumidor pode pedir ao posto de gasolina para fazer o teste de qualidade do combustível de forma gratuita, e isso é garantido por lei. Outra forma de se precaver é na escolha do posto. Para os clientes desse aqui, não dá para sair abastecendo em qualquer lugar. Eu só abasteço aqui, eu troco óleos sempre que vence, eu venho trocar o óleo dele aqui, a qualidade do produto deles é muito boa, né? E aproveita a lavagem também, que tem a cortesia aqui da lavagem. E você já teve problema com combustível alguma vez na vida, de algum posto que teve combustível adulterado? Já sim. Como foi isso para o senhor? Só deu problema, né? O carro perde força, só deu dor de cabeça. Eu acho que o combustível de qualidade, né? A gente sabe do lugar, conhece as pessoas e o combustível é bom, né? Você sempre abastece aqui? Só aqui. Nunca deu problema? Nunca deu problema. É muito importante, principalmente por causa do carro, né? Que poupa as peças e tudo, a economia e tudo mais. É importante, eu acho importante isso. Bem, afinal, o que é o combustível adulterado? Os problemas que ele causa no carro a gente viu na reportagem. Quem vai explicar para a gente a composição dos combustíveis e o que caracteriza a adulteração é o nosso amigo Eduardo Góes, que agora está na Escola de Engenharia de Lorena, aqui no interior paulista. Boa tarde para você, Edu. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Rayane, a todos que nos acompanham. Esse problema é um problema muito grave. Inclusive, olha só, a professora que está conversando aqui comigo estava me falando que quem adultera combustível pode levar até 5 anos de prisão. Então é crime grave isso, né? Mas para saber um pouco mais sobre esse assunto, eu quero conversar com Ana Lúcia Gabas, professora e pesquisadora na área de biocombustíveis aqui da USP. Professora, seja muito bem-vinda ao TJ Aparecida. Primeiro, como que a gente identifica o combustível para saber se ele está adulterado ou não? Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos. A identificação com análises básicas simples. No próprio posto de gasolina, o consumidor ele pode pedir esse teste, mas muitas vezes a adulteração ocorre com substâncias que não são detectáveis nesses testes simples. Precisa de teste mais sofisticado para isso. O metanol, por exemplo, é um solvente, ele é super tóxico e ele é um problema grave de adulteração que com teste básico você não detecta. E o que é exatamente o metanol? Explica para a gente como identificar e se, por exemplo, ele traz algum risco para a saúde. Sim, o metanol ele é muito tóxico e ele causa um problema ambiental, um problema de saúde e um problema também no próprio carro, né? no problema mecânico do carro, do automóvel. Só que o metanol você não detecta de pronto, na hora, nem visivelmente, porque uma análise de cor, de densidade, ele não detecta, por isso que os fraudadores preferem o metanol. Só que como ele é muito tóxico,
tóxico, ele causa dano ao meio ambiente, causa problema de saúde, de cegueira, ou pode até, dependendo do nível da pessoa inalar aquilo, ele pode até virar óbito. Né? Então, isso é um problema grave em relação à adulteração com esse tipo de substância. Então, é um problema grave até para o próprio fraudador, né? Que ele, inclusive, pode estar correndo risco ali na hora que ele está fazendo as misturas, tentando dissolver aquilo dentro do combustível. Com certeza, Eduardo. O metanol, até 0,5% ele é permitido, mas passando disso, ele já pode causar danos graves em toda a cadeia, em todas as pessoas envolvidas. Agora, ele é meio perigoso porque a octanagem dele é semelhante ao do etanol. Então, por isso, às vezes, você não percebe na potência do seu carro. Então, é muito importante que o consumidor, antes de colocar a gasolina no seu carro, verificar a procedência do posto. Se a gasolina está muito baixa, o valor muito baixo, tem que desconfiar, porque causa muito problema. Inclusive, na hora de você vender seu carro, você vai ter prejuízo. Então, é bom prestar atenção. Agora, a senhora comentou aí em 0,5% permitido. A gente viu aí no noticiário nos últimos dias que alguns postos de combustíveis, principalmente da capital paulista, estavam adicionando até 90%. Quais que são as consequências disso? Como eu falei, o meio ambiente ele causa uma poluição muito grande, né? Até dano à economia do país, porque você frauda, né? Frauda todos os impostos envolvidos. Então, por ser uma substância que é imperceptível, daí, Eduardo, vem a nossa pesquisa aqui na Universidade de São Paulo, financiada pelo programa Bioenergia da FAPESP. Nós adquirimos aqui uma especialidade de trabalhar com a detecção dessa adulteração via sensor olfativo. Então, você, ao cheirar o combustível, você consegue detectar se ele está adulterado ou não. Isso é importante porque, às vezes, dependendo do solvente, como o metanol, você não detecta nem a olho nu, nem essas análises básicas que o próprio posto faz. Então, esse nariz eletrônico, ele permite você substituir análises mais complicadas. Ok, professora, muito obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho realizado aqui. Ficam aí as dicas, então, para, claro, você sempre tentar, pelo menos, ir num posto de combustível de confiança, né? Porque, afinal de contas, assim como falou em nossa reportagem, como falaram alguns clientes, né, não dá para sair abastecendo em qualquer lugar. E, claro, vale aí o reforço de ficar atento ao preço. Preço muito baixo. Desconfie. Eduardo, Rayane, eu deixo com vocês. Uma boa tarde. A gente continua falando sobre esse assunto, viu, Dô? Porque o prejuízo de colocar combustível adulterado pode ser grande, mas como identificar e se proteger também dessa prática ilegal? Nós vamos conversar com a doutora Claudineia Castro, que é gestora do Procon de Taubaté, no interior de São Paulo. Oi, doutora, boa tarde para você. Seja bem-vinda ao TJ. Boa tarde, Rayane. Boa tarde, Eduardo. É um prazer estar com vocês. Doutora, eu já te pergunto, né? O que o motorista deve fazer e como registrar uma denúncia se ele suspeitar de alguma irregularidade em um posto de combustível, assim que abastecer, quem ele deve procurar? Bom, em se falar em combustíveis, a gente tem que entender algumas coisas. Quando o consumidor ele chega no posto de gasolina, ele deve descer e acompanhar o abastecimento. Como? Geralmente deve ter selo do Inmetro ou do INPEM, que são institutos de fiscalização do governo federal. Isso pode nos ajudar muito. Então, nós temos sempre que prestar atenção na validade desses selos. Hoje, inclusive, existe uma nova forma de trabalho. Inclusive, os antigos que ainda não são certificados, os postos de gasolinas que não são certificados ainda pelo IPEM, que é o Instituto de Pesos e Medidas, que faz a fiscalização, e o Inmetro, continua tendo esse selo de validade, que é realizado uma vez por ano. Agora não, agora com essa mudança dessas normativas, você sempre vai poder acompanhar isso nos postos de gasolina, nas bombas, com selo de validade. Doutora, boa tarde, bem-vinda aqui ao TJ Aparecida. A gente ouviu agora há pouco uma entrevista feita pelo nosso companheiro Eduardo Góes. Inclusive, a professora falava que é crime, né?
se vender o combustível adulterado. Para os estabelecimentos flagrados vendendo combustível adulterado, quais são as penalidades previstas em lei? As penalidades, elas estão previstas tanto na Constituição Federal, porque se trata de crimes contra a União, e também elas estão disciplinadas como crimes de ordem econômica, que é a Lei 8.176 de 91. Doutora, queria te perguntar com relação ao Procon, né? O que ele recomenda na hora de escolher um posto de combustível confiável? A gente falava aqui também sobre o preço muito baixo, desconfie. Essa também é uma dica do Procon? Sempre. Sempre que existe uma alteração de preço muito grande, desconfia. Existem algumas situações que o consumidor ele realmente deve desconfiar porque está sendo muito privilegiado nessa situação. Então, evite, tá? Tente buscar postos de gasolinas que você esteja mais acostumado, com preços logicamente razoáveis, né? E sempre buscando hoje essa certificação do Inmetro ou do IPEM, que são os órgãos reguladores, os órgãos fiscalizadores. Quando você tiver dúvida, muitas vezes é difícil o acesso com o IPEM ou o Inmetro. Procure pelo Procon, faça a denúncia, porque existem Procons que têm essa cooperação com esses órgãos e podem ir até o local para verificar todas as denúncias que A gente teve um problema aí com a comunicação com a doutora do Procon, que estava explicando o que fazer, principalmente por motorista, né? Que tiver problemas assim que abastecer com a possibilidade de ter o combustível adulterado. Acho que a gente conseguiu restabelecer o contato com a doutora. Isso, agora conseguimos, né, doutora? Está me ouvindo bem? Estou sim. Então tá ótimo. Eu ia perguntar justamente isso para a senhora, né? Se tem algum canal direto para que a pessoa que se sentiu lesada, né, diante dessa irregularidade de abastecer com combustível adulterado, se ela tem, qual canal de denúncia que ela tem para fazer? Nós tivemos algumas reuniões com vários gestores dos Procons da nossa região. E o importante é que exista essa comunicação do consumidor com o Procon, porque muitas vezes ele não tem um acesso tão fácil com o Inmetro ou com o IPEM. E ele fazendo essa denúncia nos canais do Procon da sua cidade, com o apoio entre as instituições e os órgãos, essas fiscalizações elas poderão ser realizadas. Muito obrigado, doutora, pela participação. A gente aqui também está de olho, né, para a gente poder, principalmente, conscientizar o motorista que ele tem os seus direitos, o dono do veículo. Se abasteceu com combustível adulterado, tem que correr atrás mesmo, porque o prejuízo no carro, ele é grande. Quem já passou por isso sabe muito bem, né? Muito obrigado, boa tarde. Seja sempre bem-vindo aqui na TV Aparecida.